Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 7 de abril. Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, um candle de indefinição, um doji, depois de um longo movimento de alta, sem perder ainda as mínimas ascendentes, ou seja, aqui uma sinalização de baixa no Ibovespa, para um movimento de correção que pode vir a buscar 52.457 a 52 mil pontos, seria a perda do o primeiro sinal, a perda dos 53.436 pontos, o que confirmaria pelo G60 um pivô de baixa e provavelmente traria começaria a apresentar alguns ativos com possibilidade mais interessante para a entrada. Então, de maneira geral, interessante para buscar uma melhor relação risco-ganho é que a correção se estendesse um pouco mais no tempo, principalmente, ou até mesmo nos pontos ou no preço aqui vindo para baixo aqui para testar nível de resistência que foi rompida, o chamado pullback. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,87%, perdeu a mínima do pregão anterior, foi lá perto da máxima do pregão anterior, mas não conseguiu superar. Para mim, assim, o ativo gerou um primeiro candle de correção. A correção não veio forte. Inclusive, o contrário, né? Está vindo com fraqueza porque conseguiu fechar em alta. Mas enquanto não conseguir quebrar, superar a máxima do pregão de hoje, que é de 10,96, ainda estaria envolvida dentro de um movimento de baixa, e dentro desse movimento de baixa daria para se buscar o quê? Vender topo no gráfico de 15 minutos abaixo justamente dos 10,96. Se violar esses 10,96, aí poderia monitorar o papel para buscar fundo ascendente no gráfico de 15 minutos ou 10 minutos, respeitando a região de suporte ali na faixa dos R$ 10,92. Vale 5. Alta no pregão de hoje de 3,28%. O ativo foi lá, conseguiu fechar acima de um ponto de resistência de 15,90 a 16,05, mas ainda dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, dentro do movimento forte de baixa, zona de resistência mais significativa aqui na região do 16,20 e ficando ali com 3 pontos, basicamente 16,20, região com mais troca nos fundos anteriores, são os desafios principais 16,20, 16,30, R$16,42. Então é um ativo que está dentro do movimento de subida, enquanto não voltar para baixo dos 15,60, movimentação para baixo aqui, no meu entender, seria mais para ficar monitorando a possibilidade de uma compra de day trade, num gráfico de 15 minutos, e sendo mais ousado, a perda da mínima aqui desses 16,02, pensando aí em venda, pensando em pegar um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Mas como está dentro do movimento de alta do gráfico diário, torna-se mais arriscado essa venda pelo gráfico de 60 minutos, no meu entender. Olhando agora para outros ativos, VLID3 no pregão de hoje, queda de 0,69%, a ação vem dentro de uma tendência de baixa mais fraca, que é basicamente uma correção de todo esse movimento de subida. Cenário gráfico dessa ação, médio prazo é de alta, longo prazo é de alta, fez um bom fechamento no mês passado, com alta de 6,92%, então assim, é um papel que está aqui respeitando uma resistência por volta dos 43,51, mas também travada aqui em cima de um nível de suporte em torno dos 42,60. Então, um papel que eu vou ficar atento aí nos próximos pregões, voltado um pouco mais para planejamento de compra em cima desse ativo devido ao cenário gráfico que eu acabei de descrever do papel. BBAS3, queda hoje de 3,14%. De maneira geral, foi isso que aconteceu com os papéis no pregão de hoje, boa parte gerando aí formação de topo ou uma sinalização de reversão, um candle de reversão. BBAS3 fechou com queda de 3,14%, um candle mais forte de baixa, mas não perdeu ainda as mínimas ascendentes, só apenas quebrou a sequência de 6 pregões consecutivos de alta e trazendo uma chance maior de bater ali no suporte nos 24,66, 2 centavos abaixo da mínima de hoje, e depois um nível um pouco mais relevante de suporte na faixa dos 24,20 a 23,90 ou 23,80. Enfim, essa faixa de preço é o que seria mais interessante para uma correção um pouco maior no tempo, não com essa força que apresentou no pregão de hoje, aqui para baixo, seria uma alternativa mais interessante de se planejar compra na BBAS3, papel que também vou monitorar por possíveis oportunidades de entrada. MUT3
Multi3 fechou o pregão de hoje com queda de 1,31%, tendência de alta. Também é um papel que eu estou monitorando essa correção em busca de alguma oportunidade de entrada. Quanto maior for essa movimentação em termos de correção no tempo, em vez de ser no preço, ou seja, não precisa ir lá embaixo, pode ficar aqui devagarzinho respeitando uma zona de resistência ali anterior, mais por volta dos 55, 50, 56 reais. Mais interessante seria para planejar uma compra aí, pensando num prazo, num cenário gráfico mais interessante de médio prazo que está em tendência de alta. TBLE3 da mesma forma, está em tendência de alta de curto prazo. Se traçarmos aqui uma linha de tendência de alta, tá ali, pode voltar aqui para esse nível dessa linha de tendência de alta mais perto dos R$35, mas enfim, é um ativo para a gente ficar atento que também, no meu entender, se encaixaria bem para planejamento na ponta compradora, para swing trade. Nato 3, tendência de alta, o prazo dela maior é diferente dos que eu apresentei, assim, o médio prazo ainda está dentro de uma tendência de baixa, está batendo um nível de resistência, mas de qualquer forma, como o ativo ganhou bastante força nessa nova tendência aqui de alta, ainda no meu entender haveria espaço para buscar mais uma compra aí, basicamente de um fundo ascendente nessa ação, dependendo do que ela apresentar aí no decorrer dos próximos pregões. E por último, a Usiminas, essa já vai dando indício de uma correção de um prazo um pouco maior, porque aqui houve até uma mudança de tendência. Forçando um pouquinho aqui, seria um ombro, cabeça, ombro, que muda a tendência de alta para uma tendência de baixa. Enfim, um pequeno pivô de baixa que ela montou aqui, trazendo a expectativa de dar continuidade aqui a um movimento de baixa na ação. E aqui, olhando para o gráfico semanal, quando eu falo de ter uma correção num prazo maior, é no gráfico semanal. Fez toda uma movimentação para cima, um movimento longo para cima, e agora vem apresentando aqui uma correção desse movimento forte de subida. Então, mais algumas semanas aqui, dependendo do que ela apresentar aqui para baixo, começaria a ficar interessante até para planejar compra de fundo ascendente no gráfico semanal da Usim 5. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.